o nosso Brasilzão? Foi aqui que a gente tomou uma grande pernada na história, a maior de todas. As rodovias estão em condições de péssimas a marromeno. O Brasil é como um paciente internado na UTI com as veias e artérias entupidas. Entupida de caminhão. Foi uma decisão do Juscelino Kubitschek. Na onda de atrair as montadoras para o Brasil, caiu no conto dos Rockefellers. Diga-me como andas que eu te direi quem és. Um dos ícones da sociedade contemporânea, uma vez que lhe é dado muitos outros valores além de simples locomoção, um automóvel é considerado um símbolo de status, de poder, pois um caba dentro de um carrão se sente o quê? Calhambeque, bip, quero conservar o Calhambeque, bip. O rei da cocada, né? Mas mesmo sabendo que hoje em dia tem muita gente que nem quer mais tê-lo, o carro sempre foi objeto de desejo e um bem tão importante como televisão, computador, geladeira ou até uma casa própria. Assiste esse vídeo aí até o fim pra gente ver como é que os avanços da tecnologia e as preocupações climáticas vão botar em xeque o futuro das quatro rodas, pelo menos da forma como a gente a conhece. Não freia não! Roda a vinheta! Salve, gente! Bom, antes de qualquer invenção, a humanidade se virava com o que tinha, ou seja, os próprios pés. Se locomover era uma tarefa cansativa e limitada. Uma verdadeira maratona para percorrer até mesmo pequenas distâncias. Para você ter uma ideia, 10 mil anos atrás, andar 20 quilômetros por dia era comum. Vou te falar, o caboclo ficava era cansado, viu? Aí veio o cavalo e tudo mudou. Com ele, a gente passou a percorrer o dobro da distância em uma fração do tempo e com muito menos esforço. Era como passar do modo sobrevivência para o mel na chupeta no jogo da vida. A revolução do transporte está só começando. Se andar a cavalo já tinha levado o transporte para um outro nível, quando veio o motor a vapor foi uma maluquice. Imagina, no início do século XIX, as primeiras locomotivas, uma viagem que antes demorava dias a cavalo, passou a ser feita em poucas horas e com muito mais carga. As ferrovias conectaram cidades, estados e até países, acelerando o crescimento econômico. O motor a vapor não só abriu novas rotas, como permitiu o transporte em escala nunca antes vista, tornando o mundo muito menor, ou pelo menos mais acessível. Pega os Estados Unidos, por exemplo. As ferrovias impulsionaram o crescimento econômico e o próprio domínio do continente norte-americano, conectando o país coast to coast. Companhias como a Union Pacific e a Central Pacific foram essenciais na construção da primeira ferrovia transcontinental. Os caras ligaram o país de ponta a ponta, meu. Muita gente fez fortuna. Famílias como os Vanderbilt dominaram o setor de ferrovias, criando verdadeiros impérios. Em dinheiro de hoje, seria avaliado em papo de, 200 bilhões de dólares. Imagina isso. Meu, era tanto poder que eles conseguiam influenciar decisões políticas e econômicas em todo o país. O roteiro é bem conhecido. Mas como o dinheiro troca de mão, com a mudança da tecnologia, do vapor para o combustível fóssil, a roda girou. E entra em cena, de um lado, o motor a combustão e do outro, o petróleo. Começa então o império dos Rockefellers. Eles fundaram a Standard Oil, a companhia mais poderosa de todas, controlando o petróleo, a economia e, claro, a política. Foi uma verdadeira revolução nas ruas e ninguém marcou essa mudança mais do que Henry Ford. Em 1908, ele lançou o Ford modelo T, o primeiro carro produzido em massa, acessível para a classe média. O Ford não inventou o automóvel, mas foi o cara que transformou o carro em algo popular. A grande sacada foi a criação da linha de montagem, que reduziu drasticamente o tempo e o custo de produção. Com isso, os carros deixaram de ser um luxo e se tornaram uma realidade para milhões de pessoas. Ele mudou o jeito como a gente trabalha e consome, trazendo uma era de produção em massa e tudo em grandes escalas. Bom, e o nosso Brasilzão? Como é que ele pegou carona nessa parada?
Para mim, foi aqui que a gente tomou uma grande pernada na história, se não a maior de todas. Deixa eu explicar. O Brasil também tem distâncias continentais. E fazer um bando de rodovias que demanda manutenção o tempo todo, sinceramente, não foi a melhor solução. Porque olha como elas estão hoje. Eu rodo o país de norte a sul. Eu faço show, palestra, em tudo quanto é canto, pois, como diz o poeta, o artista precisa estar onde o povo está. E o que a gente mais escuta dos operadores logísticos é que quase 70% das rodovias estão em condições de péssimas a marromeno. É uma perda de mais de 20% em eficiência na exportação, segundo as pesquisas. Imagina o quanto a gente poderia estar faturando se tivéssemos investido mais em outros modais. Para falar a verdade, o Brasil é como um paciente internado na UTI com as veias e artérias entupidas. Entupida de caminhão. Isso aqui era para ser entrecortado de vias férreas. Olha a China há 20 anos atrás e olha hoje. Optar pelas rodovias foi uma decisão do Juscelino Kubitschek. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Na onda de atrair as montadoras para o Brasil, caiu no conto dos Rockefellers e tornou o país extremamente dependente do petróleo. Estradas para o meio do Brasil, dizia ele. E aí é que mora o problema. Hoje, 100 anos após a sua invenção, esse motorzinho movido a caldinho de dinossauro está com os dias contados. De um lado, a pressão mercadológica pela desaceleração da produção de petróleo. Para você ter uma ideia, o barril, que em 2016 custava $40, hoje, menos de uma década depois, está chegando na casa dos $90. Do outro, a corrida pela descarbonização da economia e por combustíveis mais sustentáveis, com baixa emissão de gases de efeito estufa. A ciência aponta que as mudanças climáticas vão se agravar. Daí tem que mexer na matriz energética para baixar a temperatura dessa bolinha azul aqui. A gente está naquele momento da história que a roda vai girar de novo. Qual será o novo petróleo? E quem serão os novos Vanderbilts e Rockefellers? Tá rolando uma transformação radical e os sinais já estão por aí. A economia compartilhada com aplicativos como Uber 99 mostrou que a posse de um carro já não é mais tão essencial como antes. As novas gerações já não estão nem mais aí para essa história de comprar carro. Então, o que vem pela frente? Os carros elétricos, por exemplo. Parece um celular com 4 rodas. No lugar do tanque tem uma bateria gigante. É só ligar na tomada. E se tiver uma placa solar em casa, não paga nem energia elétrica para abastecer. Muitos vão dizer que a bateria é o X da questão, que ela tem durabilidade, não sei o quê, que as disputas pelas reservas de lítio, níquel, cobalto, grafite, que servem de matéria-prima. Isso vai agitar a economia. Mas a verdade é que o carro elétrico está aí. E está sendo subsidiado pelos governos. E a tendência é que essa tecnologia se torne não só mais viável e barata no curto prazo, como uma solução para segurar o termômetro. Então, se você juntar 4 pontas, a transmissão via satélite, o famoso GPS, a inteligência artificial, o carro elétrico e o Uber da vida, você tem um carro autônomo. E quem é que está na frente dessa revolução dos carros autônomos? Seu Elon Musk, com a Tesla, o Waymo do Google e a Cruise da GM. Eles já estão testando veículos sem motorista. Não para por aí. A indústria começa a pensar em bem mais duráveis para diminuir o consumo de matéria-prima e melhorar a eficiência da economia, já que o carro vai deixar de ser um produto para ser um serviço. As montadoras vão construir veículos para durar muito mais, é claro. Imagina um futuro onde você não precisa mais comprar um carro. Vai ser como assinar um serviço de streaming. Você escolhe o plano que melhor te atende. Vai sobrar grana para quê? Para investir em cultura, em lazer e, claro, tomar aquela gelada sem precisar pegar na direção. Leva aí, cadê o motorista? Não tá aqui não. Onde é que tá? Acelera aí. Rapaz, não tem ninguém dirigindo não. Já vi coisas assim. Neguinho fica pirado. Então é isso, minha galera. Engata aí uma segunda que na terça-feira que vem tem mais.
Deixa aquele like maravilha e se inscreve aí pra gente continuar a ter combustível para gerar essa manivela aqui. Vamos embora? Conto com vocês. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo até semana que vem aqui no nosso canal. Bibi.